Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui, todas as artes se encontram. E o destaque é a literatura e os seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo. Olá, meu nome é Gilbson Alencar. Hoje vou entrevistar para a Radioletras.com a bibliotecária e gestora cultural Cleide Soares. Ela é chefe da Biblioteca da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Cleide também é coordenadora internacional do movimento Grito do Livro. Foi conselheira regional de cultura do Plano Piloto e titular do Colegiado de Livro e Leitura do DF e do Conselho Nacional de Política Cultural. Atuou ainda como coordenadora nacional de leitura do Ministério da Cultura e coordenadora geral de cultura do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Cleide, como andam as políticas voltadas para a cadeia produtiva do livro em Brasília? O que há de bom, o que está ruim e o que precisa ser feito para melhorar? Olá, Gilbson. Quero agradecer a oportunidade de estarmos conversando sobre a nossa área de livro, leitura e literatura. É um prazer estar com vocês. Então, a nossa área de livro e leitura, ela não está no foco das atenções neste momento nas políticas de cultura do Distrito Federal, porque estamos enfrentando esta fase de emergência cultural e aí nenhum segmento cultural está tendo uma atenção especial. Então, o que está acontecendo é que a cadeia produtiva do livro-leitura, ela está até passando por uma fase difícil, porque nós estamos aí com livrarias sendo fechadas, né? Aqui em Brasília, por exemplo, a livraria Leitura do Pier 21 acaba de fechar, a livraria do Conjunto Nacional também fechou. Então, estamos passando por um momento complicado, mas eu creio que em breve nós teremos aí um fôlego no setor produtivo. Precisamos fazer sempre aí uma pressão, uma presença, na verdade, junto ao poder público, para que a nossa área não permaneça nessa situação de falta de atenção, porque daqui a pouco essa pandemia passa e a gente precisa estar com as nossas propostas claras para discutir com o governo. Um outro aspecto importante a ser ressaltado é que o nosso segmento precisa se organizar para propor à Secretaria de Cultura editais de apoio à criação literária, à edição de livros. Eu acho que temos aí um tempo aí para articular o que poderá ser feito. Eu creio que o momento é oportuno para isso aí e também para a gente preparar esses editais, fazer uma proposta contundente, clara para o setor produtivo do livro e leitura. E essa parte produtiva, a parte da edição de livros, da criação, e é bem importante estarmos juntos nesse momento. E na esfera federal, a Secretaria de Cultura do atual governo tem feito algo em favor do livro e da literatura nacional? Em âmbito federal, nós temos um desmonte na cultura em vários aspectos, desde a extinção do Ministério da Cultura. Hoje, a Secretaria de Cultura do Governo Federal é uma área apenas do Ministério do Turismo. Isso fragiliza todo o segmento cultural, todas as áreas da cultura. E isso não é diferente para a nossa área de livre leitura. Então, no momento, nós estamos com dificuldades muito grandes para a área do livre leitura, especialmente
porque o governo federal encaminhou a proposta de tributação da edição de livros, uma tributação aí para a produção de livros no Brasil. Isso aí está gerando um desconforto, uma preocupação muito grande no meio literário, porque nós temos a seguinte realidade: a Constituição ela tratou sobre a desoneração fiscal na produção de livros e jornais, mas isso muito relacionado ao papel. E outros tributos continuaram existindo. Quando foi em 2003, a lei do livro desonerou a parte também produtiva, e aí nós ficamos sem a obrigação tributária do ICMS e do IPI. E aí de 2003 para cá nós não temos esses impostos, o que teria que ter uma contrapartida das editoras, que era a manutenção de um fundo de apoio à literatura, um fundo de apoio ao incentivo à leitura e também a redução do preço do livro. De fato, isso não ocorreu. Então, a cadeia de livro, ela não deu a contrapartida que a sociedade esperava. Então, assim, vários de nós, militantes da área da leitura, sentiu muito isso, porque não houve a contrapartida do mercado, das editoras e das grandes distribuidoras em apoiar aí o incentivo à leitura no Brasil. Isso ficou uma dívida aí social. E agora o governo está cobrando isso, quer voltar à tributação, já que não houve essa contrapartida. Então, mas isso tudo está gerando desconforto social. Vamos ver o que vai acontecer, porque, embora muitos não saibam, mas essa tributação ela acabou em 2003. Então, antes se pagava esses impostos. Aí vamos ver qual é a extensão do impacto tributário. Vamos ver o que o governo quer tributar, quais as fases, e aí a gente vai saber exatamente como que isso vai impactar na área do livro e leitura. Mas nós não tivemos redução no preço do livro. É importante deixar isso claro. O livro continua muito caro no Brasil, mesmo sem pagar impostos. Hoje a classe C e D não consegue comprar livro. É muito caro o livro. O livro não baixou. O que nós tivemos aí no mercado foram livros clássicos que não pagam mais direito autoral, que baixou o preço. Então eles fizeram algumas edições populares, muito poucas, mas você não vê uma obra de lançamento, por exemplo, com baixo preço. O livro é muito caro no Brasil. E nós precisamos que as editoras firmem compromisso, porque até agora os autores não se beneficiaram dessa desoneração que foi feita de 2003 até agora. Os autores não se beneficiaram e a sociedade não se beneficiou. Só o mercado que se beneficiou. E realmente isso aí é uma medida que precisa ser discutida. Então muita gente está fazendo abaixo-assinado e fazendo um monte de coisa, mas tem que se discutir como vai ser feito no Brasil, porque nós não ganhamos nada com a falta de tributação do livro e leitura até hoje. Você já foi conselheira regional de cultura do Plano Piloto. Como essa instância funciona e qual a importância dela para o fomento de políticas públicas culturais no DF? Os conselhos regionais de cultura, eles são instituídos em cada cidade do DF, em cada região administrativa. Nós temos um papel muito importante. O conselheiro, ele faz a discussão sobre o que é emergencial, o que é importante para a sua cidade. Discute sobre os espaços culturais, sobre as ações da administração regional relacionadas à cultura. Inclusive, os conselheiros indicam a lista tríplice para a escolha do gerente de cultura. Isso tudo a partir da criação da Lei Orgânica da Cultura. Isso foi uma conquista que a sociedade
do Distrito Federal conseguiu, o movimento cultural conseguiu, com a Lei Orgânica da Cultura, que foi sancionada em dezembro de 2017. A partir daí, os conselhos tiveram outro papel, nós tivemos uma eleição e os conselheiros passaram a assumir responsabilidades muito importantes para a cultura em cada localidade. São eleitos 9 representantes, sendo que 8 deles com atuação na cultura e um representante que é liderança comunitária de qualquer área. Então, essas 9 pessoas reúnem, discutem sobre o que é importante ser feito na região administrativa e monitora essa realização e os programas no âmbito da administração regional, e a coordenação dos conselhos regionais é feita pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal, que é um conselhão que é instância da Secretaria de Cultura. Todos os conselhos são parte do sistema de cultura do Distrito Federal. Então, é uma cadeia muito boa de participação da sociedade na discussão e na implementação das políticas de cultura para a cidade como um todo. Porque cada conselho regional faz parte também de uma macro-região, e essa macro-região, que é formada por um conjunto de RAs, também influenciam nas decisões do Conselho de Cultura do Distrito Federal. Então, assim, é uma cadeia muito bacana, muito importante de participação, de controle social. É importante dizer que, a partir agora, em 2021, no ano que vem, nós temos um avanço importante no orçamento do Distrito Federal, porque foi aprovado agora, para a lei orçamentária do Distrito Federal, que 30% dos recursos da administração regional, 30% dos recursos arrecadados pela administração regional serão necessariamente empregados na área cultural. Então, a gerência de cultura passará a contar com um orçamento melhor para atuar. E os conselhos é quem vão fazer essa discussão, fazer a decisão junto com o gerente de cultura de como esse orçamento será aplicado. Então, assim, é uma instância importante. Nós estamos com inscrições abertas agora para essas candidaturas. É importante que cada cidade se organize para ter os conselheiros, porque precisamos eleger pelo menos 9, porque, na verdade, são 18 cadeiras, porque assim, são 9 titulares e 9 suplentes que vão participando também das reuniões efetivamente, mas pelo menos 9 tem que ter, senão a cidade vai ficar sem conselho de cultura. Temos notícias de que alguns órgãos públicos aqui em Brasília estão fechando suas bibliotecas físicas, alegando, entre outras coisas, economia de recursos, e mantendo apenas, quando mantém, as bibliotecas virtuais. Você que é chefe da biblioteca da Câmara Legislativa do DF, acha que a tendência é mesmo o desaparecimento das bibliotecas físicas ou não? Ambas coexistirão. Ainda sobre esse assunto, qual a importância das bibliotecas físicas para a sociedade? Gilberson, são 2 tipos de bibliotecas muito distintos, e é importante que os 2 tipos se mantenham, porque será um grande retrocesso para o Brasil o fechamento de bibliotecas físicas, porque ela cumpre um papel diferente da biblioteca virtual. Uma biblioteca física, ela existe para agregar pessoas em torno do conhecimento, ela tem um acervo em papel e acervo virtual para oferecer aos leitores. As bibliotecas físicas constituem espaços importantes, porque elas abrigam acervos históricos, acervos
atuais e o espaço de leitura que é muito necessário. Eu, por exemplo, na minha biblioteca, a biblioteca que eu atuo na Câmara Legislativa, ela é uma biblioteca muito demandada, ela presta um bom serviço. Então, assim, é necessário que as bibliotecas no Brasil também assumam um papel mais importante para a sua comunidade. Não adianta mantermos bibliotecas como muitas que existem, que é apenas livros mal organizados, desleixados, sem atualização, espaços que não são agradáveis. E esse tipo de biblioteca já não funciona há muito tempo. As pessoas já não frequentam esse tipo de biblioteca. O que nós precisamos é ter uma política de valorização e de investimento nas bibliotecas existentes e nas que vão abrir. Todas as cidades precisam de ter boas bibliotecas. Infelizmente, no Distrito Federal, nós temos muita precariedade na oferta desse serviço. Nós precisamos melhorar isso. Então, bibliotecas são as físicas e virtuais, elas são muito diferentes, elas cumprem papéis muito diferentes. Por exemplo, as bibliotecas virtuais, elas oferecem um acervo para você consultar, um acervo limitado, nem todo livro está autorizado aí para o ambiente virtual na íntegra, então ele nunca vai substituir o livro em papel, porque tem muitos livros, que a própria proteção dos direitos autorais não permite que esse livro vá ser disponibilizado numa biblioteca virtual. Então, o acervo é limitado. Nós precisamos ter as bibliotecas físicas para atender aos leitores. A Biblioteca da Câmara Legislativa, por exemplo, ela recebe bastante pessoas da comunidade, pessoas que vão estudar para concurso, pessoas que frequentam diariamente a biblioteca como se fosse um trabalho delas. Chegam de manhã, passam o dia inteiro na biblioteca, param um pouquinho para almoçar. Lá mesmo a gente tem uma copinha para as pessoas poderem almoçar, elas esquentam a comida. Então, assim, biblioteca é um espaço muito importante. Inclusive, na Europa e nos Estados Unidos, é muito comum a gente ver filas aguardando as bibliotecas abrirem. Nós temos que ter essa valorização dos espaços, são muito importantes. Em alguns lugares dos Estados Unidos, você paga $10 para estacionar durante 1 hora ou 2 horas, ou depende, cada lugar tem a sua tabela, mas assim, são espaços muito valorizados. O que nós precisamos realmente de uma política que melhore a oferta de serviços nas bibliotecas públicas e também nas especializadas e outras. Mas uma biblioteca não substitui a outra. Nós precisamos das físicas e das virtuais, porque elas cumprem papéis totalmente diferentes. O que é o movimento Grito do Livro, coordenado por você? Quando e onde surgiu esse movimento? O Grito do Livro é um movimento de pessoas no Brasil e também em alguns outros países que faz articulação com o governo e com a sociedade para implementação de políticas de livre-leitura que defendem direitos da sociedade relacionados ao acesso ao livre-leitura e às bibliotecas. Esse movimento começou em 2012, a partir de bate-papo entre pessoas que estavam interessadas em levantar a bandeira do livro da leitura como bandeira de luta mesmo. Então, nós temos pessoas na Paraíba, no Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo, vários estados que são pessoas que usam esse termo Grito do Livro para poder se apresentar nas reuniões e representar os anseios de comunidades ou de segmentos sociais. Por exemplo, nós temos movimento LGBT excluído dessas áreas que começam a fazer uma articulação a partir do Grito do Livro. Nós temos uma articulação com comunidades de fronteira entre o México e Estados Unidos. A fronteira do México e Estados Unidos são pessoas que são deportadas, que
com a relação com o projeto Bibliotecas Hermanas do México, a gente organiza os direitos de acesso à leitura dessas pessoas e temos também no Timor-Leste, vários outros lugares. Então, o movimento do livro ele é de articulação, é um movimento social, em que se levanta a bandeira, principalmente vinculada ao Grito dos Excluídos, que é um movimento também internacional, o Grito dos Excluídos, que pedem mais direitos e menos privilégios para a sociedade. Então, é um movimento assim, informal, é um coletivo informal que chama atenção para as necessidades das políticas de livre leitura. No Distrito Federal, por exemplo, o Grito do Livro já articulou e reforçou o retorno da Feira do Livro de Brasília, que passou por algumas edições sem ser feitas. Então, o Grito do Livro se juntou a outros movimentos e fez parte, inclusive, da coordenação de 2 edições da Feira do Livro, que foi a de 2016 e 2017, depois de várias edições sem ser feitas. O Grito do Livro também fez a formação de agentes de leitura como mediadores culturais no Distrito Federal, em 2018, e vem articulando políticas públicas para essa área. É um movimento informal e que as pessoas que têm interesse encontram nessa bandeira um lugar para reivindicar mais direitos e menos privilégios na área de livre leitura. Também o Grito do Livro levou ao Fórum Social Mundial o Manifesto pelos Direitos de Acesso à Leitura e à Informação no Mundo. Então, esse manifesto foi lançado no Fórum Social Mundial, que foi feito em Salvador, na Bahia, e a partir daí nós tivemos vários signatários assinando essa carta que vai ser entregue para a ONU. Então, assim, ainda está recebendo contribuições e já do Brasil inteiro. É um movimento bem interessante, informal, tem representantes também no Equador, nos Estados Unidos, em Moçambique, no Vietnã, no Nepal. É um movimento internacional que se articulou a partir de Brasília. Cleide, já estamos nos aproximando do fim da entrevista e eu gostaria que você deixasse um recado para o público jovem sobre a importância da leitura e do livro. Importante que a juventude estabeleça uma relação muito próxima entre a busca do conhecimento e a leitura de livros, porque os livros são fontes fidedignas de informação e de registro do conhecimento. Hoje, muitos jovens buscam a informação apenas na internet. E essa informação na internet, ela é importante porque ela é rápida, mas ela também desaparece. Então, se você adquire um conhecimento que não é um conhecimento respaldado em fontes científicas, importantes, verdadeiras, você pega aquela informação, trata como verdadeira e às vezes não é. Então, queremos que a sociedade se apegue mais à leitura de livros para que tenha uma formação intelectual sólida e verdadeira, né? Os livros trazem muitas alegrias, trazem, além do conhecimento, o prazer da leitura. Eu conheço várias experiências, várias pessoas que progrediram na busca do conhecimento, progrediram enquanto escritores e na carreira profissional, na família, por conta dos livros. Nós temos inúmeras experiências e inúmeros modelos que provam que o livro ajuda a sociedade. E eu acho importante que muitos jovens estão produzindo literatura de muita qualidade. Então, assim, eu acho muito bacana que os jovens não só leiam, como também produzam literatura, porque é uma literatura de qualidade e dentro da linguagem que as pessoas gostam. Então é isso, eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês, me coloco à disposição para esclarecimentos que forem necessários e também
pedir que a sociedade fique atenta aos movimentos culturais neste momento, muito importante. Temos aí a Lei Aldir Blanc, que foi aprovada e regulamentada agora recentemente, uma lei de emergências culturais que vai oferecer um recurso pequeno ainda, mas para dar um fôlego aí para o movimento cultural. Muito obrigada, Gilson. Boa tarde, amigos ouvintes. Eu sou Basilina Pereira, escritora de Brasília, e hoje eu vou entrevistar a doutora Meire Lúcia Fernandes para o ciclo de entrevistas da Rádio Letras. Então, começando com a primeira pergunta já, lá vai, Meire. Doutora Meire, obrigada por aceitar o nosso convite para participar dessa entrevista. E, por favor, em breves palavras, porque eu sei que o seu currículo é extenso, faça a sua apresentação. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Letras. Boa tarde a todos. Eu sou Meire Lúcia Fernandes, mas, primeiro, Basilina, eu quero agradecer-te por esta deferência de ser a primeira entrevistanda deste tão importante ciclo de entrevistas sob a tua batuta e dizer que sou formada em letras como você, em inglês, português e respectivas literaturas. Sou escritora, poeta, professora universitária, mestre em Ciência da Informação pela UNB e PhD em Ciências da Terra pela Bircham International University. Eu tenho 11 livros publicados nos gêneros técnico, conto, romance e poesia. Sou vice-presidente da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB-DF, e vice-presidente da Academia de Letras do Brasil, seccional Distrito Federal. Sou também, como você sabe, diretora de letras da nossa querida ALMUB, Academia de Letras e Música do Brasil. Acho que uma das informações que eu não posso omitir do meu currículo é que fui a única mulher, até os dias de hoje, presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal por 2 gestões, sendo agraciada com o título honorífico de presidente emérita. Sou ainda detentora de inúmeros títulos e medalhas. Que maravilha! Ouvintes, vejam como escolhi bem a nossa primeira entrevistada. Então, vamos dar sequência ao nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista. Agora, como a Rádio Letras sempre volta seu foco para a arte literária, diga-nos, por favor, como a literatura entrou na sua vida, Meire? Basilina, olha essa pergunta. A literatura entrou na minha vida ainda na adolescência, quando eu comecei a rabiscar os meus primeiros versos. Rabiscando em poesia, claro, né? Se são versos. Naquela época era mais sonetos, né, que escrevíamos. Sim. Uhum. E mais tarde, quando eu desisti de cursar medicina para fazer letras na UNB, onde eu tive a honra de ser aluna de grandes mestres, eu vou citar apenas um deles como exemplo, que foi o professor Cassiano Nunes, conhecido de todos nós. E também foi onde eu bebi dos clássicos universais, como Shakespeare, Thornton Wilder, Jane Austen, Agatha Christie, Charles Dickens, Allan Poe, Guimarães Rosa, entre tantos e tantos outros. Mas, somente durante o curso de mestrado na UNB é que eu consegui publicar o meu primeiro trabalho. E foi na disciplina Biblioteconomia Comparada. Você que gosta tanto, Basilina, dos estudos comparativos. Então, eu tive o apoio e o incentivo do meu querido mestre, que também toda a literatura de Brasília conhece, que é o professor doutor Antônio Miranda. Conhecido nosso, muito querido ele, né? Tá. Sim. Exatamente, que maravilha, né? Quantos livros você já publicou
E tem algum que seja o seu preferido, que você recomendaria ou gostaria de tecer algum comentário especial sobre ele? Olha, Basilina, como você, eu já publiquei 11 livros. E, por incrível que pareça, o meu preferido é aquele livro técnico, né? Porque eu tenho 2 livros técnicos, da minha tese, dissertação de mestrado, e o do doutorado, né? Que intitula-se Rumo a uma Nova Estratégia Espacial para o Brasil, que ele é um branch da minha tese de doutorado e foi publicado em 2012 pela Tesaurus Editora. E creio até que é um dos únicos livros que conta toda a história apaixonante do programa espacial brasileiro, desde o lançamento do Sputnik em 1957. Nossa. Éramos crianças, né, Basilina? E este livro eu fiz esse histórico, né, contando tudo sobre os foguetes, os satélites, as organizações congêneres, que eu trabalhava muito com elas na área internacional, essas instituições que são todas elas agências espaciais do mundo inteiro, como a NASA, como a NASDA e todas as outras, né? E este livro foi, então, desde 57, né, esse histórico, até a data da sua publicação. Ele tem 333 páginas. Que maravilha. Eu considero um livro muito bom. Eu acho que poderia até ser adotado nas escolas, né? Sim. Eu gosto muito dele. Eu não falei dos de poesia, né? Porque você perguntou qual que eu mais gosto. Então, este realmente é a minha paixão. No final, a gente acaba gostando de todos. Eu sei que é difícil escolher um só, né? É verdade, é bem complicado. Tá certo. Obrigada. Foi uma ótima resposta, sabe? Uma boa recomendação. E você acha que atualmente falta apoio para escritores no Brasil? Atualmente e desde muito tempo, né? Você já teve algum incentivo ou algum patrocínio durante a sua carreira, na publicação e na divulgação dos seus livros? Sim, Basilina. Eu acho que falta apoio aos escritores, eu considero que em todos os sentidos, né? Uhum. Apoio financeiro, apoio na divulgação dos nossos livros e, por último, como você sabe, até as grandes livrarias, não só em Brasília, né, mas como em todo o Brasil, elas estão fechando as portas. Eu acho que isso é um desincentivo, né? Este livro mesmo que eu acabei de citar, O Rumo a uma Nova Estratégia Espacial para o Brasil, ele foi colocado pela editora aqui na Livraria Cultura, né? Mas estão dizendo que até a Livraria Cultura, né, elas estão fechando as portas. Então, eu considero que isso realmente é muito ruim para nós, escritores. E como se nada bastasse, recentemente, acho que semana passada, houve um zum-zum na mídia, na imprensa, que o governo, né, está lançando uma proposta até para sobretaxar os livros, os nossos livros. Eu acredito até que nós, do Sindicato dos Escritores, podemos até fazer uma contraproposta ou começar a dar o nosso grito de alerta para combater esse tipo de taxação. Sim, né? Concordo. E em Brasília também, nós estamos sempre lutando para que os escritores brasilienses tenham um espaço na mídia local. Isso já é antigo. Sim. E também para que seja criada a profissão do escritor, porque isso é um incentivo para nós, escritores, mas temos encontrado muitas e muitas dificuldades. E nas feiras do livro, por exemplo, aqui em Brasília, anualmente, a ideia sempre foi prestigiar os escritores de fora. Então, veja que a situação não é fácil. Por fim, faltam-nos
todos os tipos de incentivo. E você perguntou se eu já tive algum incentivo na publicação dos meus livros. Eu tive sim, do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. O meu livro também, sobre a minha dissertação de mestrado, eu também recebi apoio dos bibliotecários, da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal. Então, eu só tive 2 livros destes 11 que foram apoiados, onde eu tive incentivo, né? Certo. Foi só. Tá bom. Dando sequência à nossa entrevista aqui para a Rádio Letras, no ciclo de entrevistas da Rádio Letras. Vamos agora para a nossa 5ª pergunta, né? Vou te provocar agora. Seu processo criativo se baseia mais na inspiração ou na transpiração? Isso aí, eu penso muito sobre isso, sabe? Que eu tenho a minha opinião. É verdade, né? Ainda bem, né, que todos nós escritores, né, temos nossas opiniões e às vezes até divergentes, né, Vasilina? Mas eu acredito que o meu processo é nas 2 modalidades. E como bem cunhou Thomas Edison, com a famosa frase, gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. Eu creio que quando escrevemos, Vasilina, nós temos de estar bastante inspirados. E esta inspiração é algo transcendente e externo ao escritor, que nem sempre aparece. Eu sou da teoria de que não deve existir regras para escrever. É quase que igual na poesia. O escritor tem que estar em contato com a escrita todos os dias. Ele tem que ser perseverante. Ele deve escrever e revisar o seu texto tantas e quantas vezes lhe for necessário. E tem que ser também bastante disciplinado. E ainda, não devemos ter pressa para acabar um livro, para que nós tenhamos o direito às transpirações. Você concorda? Concordo, em termos aí, né? Tá certo. Muito obrigada até agora. Vamos na sequência. Que conselho você daria para um escritor que está te ouvindo agora e que está começando ou tem a pretensão de começar a escrever? Interessante, Vasilina, essa tua pergunta. Mas o meu conselho para um escritor que está iniciando a carreira, Vasilina, é que este escritor, ame com todas as letras o que ele está iniciando a fazer. Principalmente porque o amor é a mola mestra de tudo. Ele é o único sentido. Que ele tente passar informações relevantes, pertinentes, interessantes para o público que ele quer atingir. Que ele seja resiliente e persistente e sempre tendo em mente que é muito bom fazer aquilo que nos deixa felizes. Não adianta ele querer escrever um assunto que ele não tenha simpatia, ou então que ele até não tenha uma certa dominância, mas, para mim, o amor tem que permear tudo, todas as tarefas, principalmente a tarefa de escrever. Isso mesmo. Vamos passar agora para uma segunda parte da entrevista, onde a gente vai fazer uma espécie de ping-pong, respostas curtas, toma lá, dá cá. Então, eu faço a pergunta, você responde com 1, 2 ou 3 palavras, assim. Um lance bem rápido mesmo. Sua maior realização? Poder ajudar quem precisa. Oba! Alguma frustração? Pode citar? Não ter aprendido violão, tocar violão.
Parece com a minha. A minha foi não ter aprendido a tocar piano, né? Estamos na área da música, né? Escrever para você é um passatempo, um prazer ou uma necessidade? Um prazer, um grande prazer. Prefere poesia ou prosa? Poesia. Ai, maravilha. Um autor de sua preferência? Não poderia deixar de citar Cecília Meirelles. Oh, nossa querida Cecília, como não, né? Um livro inesquecível? Rebeca, de Daphne du Maurier. Ah, foi longe, né? Prefere as letras ou a música? Esta é uma pergunta bastante difícil, porque eu não consigo traçar uma linha divisória entre as duas. Prefiro as duas. As duas, né? Alguma pergunta que eu deixei de fazer e você gostaria de dizer para aproveitar o momento? Querida Basilina, eu acho que a pergunta seria: o que estamos necessitando nos dias de hoje? Para mim, a humanidade precisa, no momento, de fé e esperança na ciência, porque o homem vem passando por grandes transformações. Acho que essa é a única pergunta dentro do tema que acho que a gente poderia acrescentar. Ótimo, excelente. Então, estamos chegando ao fim dessa entrevista aqui, que é uma pena, né? Porque no embalo aqui é muito agradável conversar aqui com a doutora Meire. Então, por favor, suas palavras finais e meu agradecimento especial a você por ter disponibilizado esse tempo para estar conosco e a Rádio Letras também por abrir esse canal, acho que tão importante para nós escritores e para a literatura aqui no Brasil. Suas palavras finais, doutora Meire. Doutora Basilina, minhas palavras finais são de agradecimento, principalmente a você, a nossa querida Rádio Letras, né, da nossa ALB-DF. E eu agradeço principalmente pela lembrança do meu nome para esta maravilhosa entrevista. E fica aqui o meu desejo de que esta pandemia termine logo, para que nós possamos viver a vida em paz e com otimismo, compartilhando as benesses com o nosso próximo. Minha profunda gratidão a você. Gratidão também, Meire. Olá, queridos amigos ouvintes. Gratidão, Raul, por me convidar. Meu nome é Indiana Noma, eu sou cantora, eu trabalho há 23 anos na minha carreira com música, sou cantora de jazz, conhecida mais como cantora de jazz, mas também por ter um tributo a Mercedes Sosa, que é sobre isso que eu vim falar aqui hoje, né? Contar um pouco da minha história. Eu sou filha de brasileiros, metade brasileira, metade hondurenha, porque eu nasci em Honduras, me criei na América Central, passando por países como México, Portugal, Nicarágua e também, Portugal no caso na Europa, né? Também na Alemanha, me criei na Alemanha dos 7 aos 11 anos. E aí vim para o Brasil há 33 anos e morei 23 anos em Brasília e estou há 10 anos no Rio de Janeiro. E dentro disso eu acabei me estabelecendo, né, profissionalmente, na música e tudo, só que vários anos atrás, 20 anos atrás, minha mãe, por exemplo, estava falecendo de câncer de mama, né? Infelizmente ela não estava conseguindo vencer a corrida contra essa doença. E na época, ela que foi sempre a pessoa que me incentivou a ouvir os grandes compositores da América Latina, como Victor Jara, Pablo Milanés, Silvio Rodrigues, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Horácio Guarani e tantos outros, ela também ouvia muito, muito a intérprete e a grande voz da América Latina, Mercedes Sosa. E eu passei a minha vida ouvindo muito Alfonsina y el Mar, que é um grande clássico, também cantado pela Elis Regina. E eu fiquei muito emocionada, porque o fato de que a Alfonsina, a poetisa que estava sendo homenageada pelos compositores Félix Luna e Ariel Ramírez, estar morrendo, né? No caso, ela estava com
câncer de mama e decidiu dar cabo à própria vida na época. Isso muito me deu um link relacionado à minha mãe e eu decidi então montar o tributo à Mercedes Sosa em homenagem à minha mãe, para que ela pudesse ter força para enfrentar a doença. Infelizmente, ela veio a falecer 3 dias antes da estreia. Eu mesmo assim cantei e fiz uma promessa interna de que eu ia repetir esse tributo 2 vezes ao ano, o tempo que fosse necessário durante a minha vida. E desde então eu tenho feito isso. Há 20 anos eu apresento esse tributo, que passeia por esses compositores maravilhosos, pelas canções que a Mercedes Sosa imortalizou na voz dela, e eu tive a oportunidade de levar para a outros países, o que me fez ter uma percepção de que o tributo à Mercedes Sosa, por ser todo em espanhol, e eu perceber que quando eu cheguei no Brasil, o brasileiro tinha uma certa resistência à língua, até porque a língua hispânica não é ensinada nos colégios, né? Tem uma dificuldade no entendimento disso por parte dos governantes, de que o fato da gente não se integrar voluntariamente à América Latina faz com que a gente se sinta apartado, faz com que a gente ache que o fato de sermos um país continental seja justificativa para que a gente possa simplesmente virar de costas para a América Latina, sendo que nós fazemos parte dela integralmente, né? Então, e que quanto mais energia, melhor, né, para todos nós nos desenvolvermos em conjunto. Infelizmente, isso não é do interesse da maioria das pessoas e por isso existe esse hiato entre a língua, a cultura, a história, né? Muitos países da América Latina conhecem muito mais a nossa história do que a gente mesmo, né? E isso me chamou a atenção, fazendo com que o tributo à Mercedes Sosa se tornasse para mim uma ferramenta de conexão entre o Brasil e essa América Latina à qual pertencemos, e tentar de alguma forma despertar consciências em relação a isso, para que a gente possa se sentir incluído, ou para que a gente busque um movimento de inclusão ativo a partir da nossa cultura, a partir do nosso interesse, né, pela cultura dos outros. E isso foi o que fez, então, eu queria cantar o tributo à Mercedes Sosa cada vez mais, vencendo barreiras da língua aqui pelo Brasil. Inicialmente eu fiz a apresentação em vários festivais internacionais e nacionais aqui no Brasil, até que alguns anos atrás eu comecei a ir para a Itália e para a Alemanha para levar esse tributo, e foi muito bem recebida, e percebi que mesmo sem saberem a língua, as pessoas eram totalmente receptivas às canções que Mercedes Sosa cantava, porque alguma coisa de muita força tocava o coração direto delas. E isso me fez ter mais certeza de que a importância desse tributo é urgente, principalmente nesse momento em que a gente está precisando conectar através do coração com as coisas, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Em 2019, eu tive a oportunidade de poder ir para a Argentina para cantar ao lado do grande folclorista argentino Bruno Arias, que eu tinha conhecido no final de 2018 aqui no Brasil. Ele me convidou para eu cantar no Teatro Ópera, um grande teatro de Buenos Aires, para uma plateia maravilhosa de 3.000 pessoas, entre outros shows que fizemos concomitantes ao Dia da Dia da Independência Argentina, né? E foi muito maravilhoso, porque no primeiro momento, quando eu chego lá, o primeiro show participação que eu fiz no show dele foi com a orquestra El Alpino, que foi uma orquestra infanto-juvenil, perdão, que se apresentou na periferia ela é criada na periferia de Buenos Aires por crianças carentes, e de repente eu estava ali chegando, vendo um cenário onde tinha uma orquestra no chão, numa rua sem asfalto, em meio a barro, a esgoto aberto, e de repente estava aquela orquestra ali com cellos, violinos, bombos legueiros, que são um instrumento tradicional da Argentina, e aquela orquestra ali com crianças sorridentes esperando o grande ídolo Bruno Arias e tocar com eles. E ele então me convida para cantar, e no começo, quando ele me anuncia, as pessoas achavam que, claro, eu por ser negra, cabelo cacheado, eu ia cantar algum samba, alguma coisa do gênero, mas quando eu começo a cantar, então, Graças à La Vida, canção imortalizada na voz de Mercedes Sosa, composição de Violeta Parra,
as pessoas realmente me receberam de uma maneira muito linda e eu vi que existia um porquê, um propósito maior de mostrar, olha, nós estamos aqui tentando a integração cultural Brasil e América Latina. Então eu fui muito bem recebida em todos os shows, foi emocionante demais. Eu tinha muito medo porque eu achava que eu podia, quando eu estava no avião, eu pensei, gente, eu sou uma louca, tô indo para Argentina cantar a maior ídola deles, é a mesma coisa que uma argentina vir para cá e querer cantar Elis Regina. Eu tô completamente louca fazendo isso. Mas aí eu lembrei, né, que se o Bruno tivesse me convidado, ele sabia qual era a questão, que tinha alguma importância, que só poderia ser bom, e realmente foi maravilhoso. Então eu aprendi que hoje em dia, através das lives em plena pandemia, eu tenho apresentado o tributo também. Em outubro eu vou ter mais um, porque todo ano, no mês da morte da Mercedes Sosa, eu homenageio ela cantando um tributo, então tem sido muito bem recebida também as lives pela internet, e tem sido muito bacana, muito gratificante saber que a gente está nessa luta diária de quebra de barreiras linguísticas, de quebra de barreira cultural, e que a gente pode sim ser uma América Latina unida. Gratidão, Raul, por ter me convidado. Obrigada, queridos ouvintes, por ouvirem essa história. Beijo grande. Esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sabes não queres voltar. Radioletras.com,
Nossa Rádio Cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e os seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.